O que você faria se você descobrisse que a sua vida iria acabar amanhã? Parece algo completamente teórico, não é verdade? Na Ucrânia, isso está acontecendo porque eles estão com medo que a Rússia mande armas nucleares, bombas nucleares que vão destruir completamente a Ucrânia. Então, para muitos ucranianos, qual foi a solução? Eles criaram um site e agora você pode se inscrever lá para quê? Já que a nossa vida vai acabar, o mundo será destruído, vamos fazer uma enorme orgia. É isso mesmo, mais de 15 mil pessoas se inscreveram. Se o mundo vai acabar, eu quero terminar a minha vida numa grande orgia. E você pode até escolher qual a modalidade de orgia que você vai participar. Então essa é a solução dessas pessoas. O meu mundo pelo menos, vai ser destruído, então vamos fazer o meu último desejo. É interessante que nas penitenciárias americanas, quando uma pessoa é condenada à morte, na noite anterior à sua execução, permitem que ele faça um pedido. Normalmente também permitem que ele peça a comida que ele quiser e o que ele pedir vai vir. Então as pessoas pedem hambúrgueres, pizzas e carne, etc. e levam, ele vai se empanturrar e assim talvez ele vai chegar lá em cima com a barriga cheia ou não. Mas será que essa é a solução bíblica? O que Deus nos ensina sobre isso? De alguma forma, esse tema sim é muito relevante para cada um de nós, porque mesmo sem uma ameaça atômica, mesmo sem estar condenado à morte, tá? Porque a pessoa está na penitenciária porque ela fez alguma coisa terrível com outras pessoas, ainda assim cada um de nós sabe que ele é mortal. Então, o que fazer quando nós nos deparamos com a morte na nossa frente? O que Deus quer de nós? O que a Bíblia ensina pra gente de uma forma clara? Essa questão não é nova. A primeira vez que o ser humano ele se viu frente à morte foi no começo da criação. Levou tempo. É interessante, veja bem, Adão viveu 930 anos. As outras gerações, os filhos, se a gente pensa em Sete e vai seguindo, Matusalém, Yered e assim por diante, cada um deles viveu 900 e tantos anos, 895, só que chegou uma hora que as pessoas começaram a falecer. E o que a humanidade fez nesse momento? O livro de Gênesis traz pra gente que as pessoas decidiram pecar. E elas fizeram 3 pecados principais e agora você vai entender por quê. O primeiro pecado que eles cometeram foram relações sexuais completamente desproporcionais. Eles cometeram relações sexuais de todas as formas, maneiras, com as pessoas, com animais, de todas as formas que uma pessoa nem é capaz de imaginar. O segundo grande pecado que essa geração fez foi o pecado do roubo. Um roubo também generalizado. Qual a lógica disso? Mas houve um terceiro pecado que foi a idolatria. Vamos tentar entender? O que aconteceu com essa geração? É a primeira geração que descobre nós não iremos viver para sempre. Imagina o choque das pessoas quando o primeiro ser humano morreu. Eu não estou falando de Abel que foi assassinado. Eu estou falando das mortes naturais. Eles não tinham presenciado. Agora começa a acontecer isso. E de repente o choque é muito grande. E eles se fazem a pergunta que nós também nos fazemos e que as pessoas na Ucrânia estão se fazendo. Se nós vamos morrer, qual o sentido da vida? A resposta deles foi algo que lembra a gente um filme do passado, Carpe Diem. Então vamos aproveitar enquanto dá. Prazeres ao máximo, porque a vida irá acabar. Então eles escolhem, por um lado, relações sexuais. Só que essas relações sexuais começou com as esposas, marido, tudo normal, mas chegou uma hora que isso ficou banalizado, então começou o adultério. Depois eles tentam novas modalidades, eles vão para animais e assim por diante. O roubo, qual a lógica do roubo? A lógica do roubo é, para eu curtir a vida eu preciso de dinheiro e eu quero trabalhar um mínimo e ganhar o máximo para poder comprar
tudo aquilo que eu quero. Então o que eu vou fazer? Qual a solução? Se eu quero trabalhar pouco e ganhar muito, eu vou roubar das pessoas que sim estão se esforçando. Então eu vou roubar a comida delas, eu vou roubar a casa que elas têm, tudo à força, e agora eu vou poder realizar meus desejos e ter os meus prazeres. Aí você se pergunta, ótimo, e a idolatria? O que tem a ver com prazer? Tem muito a ver, porque as pessoas sabiam, existiam justos, Adão, Seta, até chegar em Noé, que eram pessoas justas. A gente sabe que Enoque foi uma pessoa justa, Matusalém foi uma pessoa muito justa, e assim por diante. Eles sabiam que existia um Deus que condenava aquilo que eles estavam fazendo. Então, a pessoa não consegue ter prazer se ela sabe que Deus está indo contra ela. É um peso na consciência. Aqui nasce a idolatria. A idolatria é um Deus criado pelo próprio ser humano, com a ideologia humana. Então eu estou criando um Deus. Vejam como eram os deuses romanos, gregos. Você tinha o Deus exatamente das orgias, do vinho, das festas e do amor e da promiscuidade e assim por diante. Eu tenho um Deus que me protege e até mesmo quer que eu trabalhe para ele dessa forma. Veja na Bíblia, Baal Peor, faça tudo que você quiser, tudo que você parece que é mais feio. A gente tem um ótimo vídeo no canal que explica isso. Pode ser a coisa que é pior do mundo. É isso que esse Deus quer de você. Então você pode fazer qualquer coisa sem peso na consciência. Então essa geração, a resposta deles ao trauma, ao dilema de que nós iremos morrer foi: vamos ter um máximo de prazer, porque a gente vai morrer. Mas calma aí, e depois disso? Olha, a gente não sabe, então vamos ficar nisso. A resposta de Deus foi o dilúvio. Se você lê o livro de Gênesis, começa exatamente contando pra gente que a humanidade começou a se perder, já começou a sair do caminho. Mas por que? Agora você entendeu o motivo. A resposta deles não foi a correta. Deus falou: vou ter que começar tudo de novo. Então, o mundo é destruído através do dilúvio, e quem aparece agora, a próxima geração, que ainda tem o mesmo problema, ainda pior. Eles viram agora que toda a humanidade morreu. Isso também pode acontecer com a gente. Então, o que a Bíblia conta pra gente? Nasce uma nova geração, a geração da Torre de Babel. Eles são completamente diferentes da geração do dilúvio. Por quê? Porque eles entendem que a primeira resposta não deu certo. O que eles fazem? Constroem uma torre muito forte, gigantesca, de uma altura muito grande. Qual o motivo da construção dessa torre? Nós temos que entender que eram pessoas racionais, pessoas que utilizavam da sua lógica e sim, tinham um motivo, alguma ideologia por trás. A Bíblia nos ensina que eles também estão tentando responder para si mesmo o desafio: o que fazer se nós vamos morrer? A ideia profunda que existe na ideia da Torre de Babel é: sim, nós iremos morrer, mas talvez valha a pena a gente construir algo todos juntos que vai permanecer para a gente. Se o ser humano, o indivíduo, particular vai morrer, algo coletivo pode permanecer, e esse algo coletivo tem um pouquinho de cada um. Talvez essa é a forma em que eu vou me eternizar, talvez é a forma que eu vou me tornar transcendental. A questão é que Deus, quando ele vê isso, ele também fala: vocês estão enganados. Não é esse o segredo da vida, mesmo sabendo que uma pessoa irá falecer. O que Deus faz é que ele acaba confundindo as pessoas falavam uma só língua, estavam um só local, todos com o mesmo objetivo, e agora tem uma bagunça geral que na verdade foi criada por Deus como um sinal para que eles entendessem. Não é esse o objetivo da vida. Não adianta nada você criar um monumento gigantesco, parece até que você está querendo vencer Deus, se tornando imortal contra a vontade do Criador, mas Deus fala: não é por aí. A torre acaba sendo destruída, ela acaba
sendo abandonada e cada um vai para o seu canto sem resposta. E aonde está a resposta na Bíblia? Para o sentido da vida, se a gente sabe que a pessoa vai falecer. Logo depois aparece um personagem precioso na história da humanidade, que é Abraão. Abraão, ele é aquela pessoa que ele demonstra fé o tempo todo. O que ele faz? A Bíblia fala que ele pratica a bondade, a caridade e a justiça o tempo todo. As pessoas vinham na tenda de Abraão. Você lembra quando depois que ele fez a circuncisão com 99 anos, ele ainda assim, num dia que está um calor muito grande, ele sai à porta da sua tenda. Será que existem pessoas que estão passando no caminho e precisam da minha ajuda? Ele não pensa nele, o tempo todo ele está pensando nas outras pessoas. As pessoas que entravam na sua tenda não somente recebiam a bondade material, a comida, podiam se lavar e assim por diante, mas Abraão ensinava para eles: existe um Deus. Esse Deus é o nosso Criador. E esse Criador tem um objetivo para a gente. O objetivo não é a vida somente tão curta que a gente tem aqui. E mesmo naquela época, a gente já sabe que depois do dilúvio as pessoas já não viviam tantos e tantos anos. O próprio Abraão acaba morrendo com 175 anos. A gente pensa, ele é 20 gerações depois de Adão, que viveu 930 anos. As pessoas já se tocaram que a vida encurtou muito e mesmo assim Abraão não se desespera. Então ele ensina, existe um Criador e existe um motivo existe um Criador e existe um motivo dessa criação. Abraão ensina as pessoas sobre Deus, ensina as pessoas sobre o próprio ser humano. Deus quer algo da gente, então ele ensina as pessoas a ter fé, a praticar a justiça, a fazer bondade, a fazer desse mundo um mundo melhor. Por quê? Porque o ser humano não tem somente corpo, ele também tem uma alma, e essa alma é uma alma eterna, é uma alma que tem a capacidade de se juntar, de se unir ao Criador, como está escrito no livro de Samuel, estar ligado à corrente da vida eterna. É isso que Abraão ensina à humanidade e é por isso que Abraão recebe uma missão fabulosa. Deus fala a Abraão: você descobriu esse segredo, então de você sairá uma grande nação. Uma nação que no final das contas vai ensinar esses mesmos valores para toda a humanidade, para que eles façam aquilo que é correto. Então a gente agora aprende que a solução que alguns ucranianos, é claro que a gente não está querendo generalizar, a solução deles agora sobre uma ameaça atômica, que realmente é algo terrível, não é fazer um site e programar uma orgia terrível, gigantesca, enorme, sem proporções. E também a solução não é cumprir o último desejo trazendo toneladas de comida, porque não é para isso que o ser humano foi criado. O que o ser humano vai levar desse mundo não é a comida que ele fez ou a quantidade de relações ou parceiros que ele teve nesse mundo. Ele vai levar aquilo que ele alimentou a sua alma, que é a bondade, a fé, a caridade, aquilo que ele fez o mundo dele se tornar melhor. E dessa forma o ser humano se conecta com Deus e sim, aí finalmente ele se torna transcendental, porque ele está ligado a Deus, que é transcendental.